que o Donald Trump tem a obrigação de fazer, né? Trazer os demonstrativos, não o que é a prensa, o remaciçamento, que implica até então impessoalidade dos grandes, né? Que são as arrecadações, o que são as ambições pessoais, né? Os trânsitos a quem justificar, né? Deslaica, laicas de conforme, no que são os imperativos tais, de fato, né? Que é enxugar e resumir o palco do metodologiza-se, né? E justificar que em paradoxo de judeu, né? O imperativo do nacionalismo, ou de fato o que fica, né? Entradas e saídas de fato, né? Pautas, né? Destemperaturáveis, né? Desespaciáveis, né? Agrariantes, literalmente sistêmicas, né? Que é decifrar lá dentro, né? Mesmo eliminar os miseráveis, né? Colocar a pauta sustentável que vira decifrável entre os dígitos totais, né? Entradas e saídas de aquém, né? Pena de morte, cadeia aberta, cadeia fechada, com relação aos skid row de conforme, né? Que viram, né? Serial killer de conforme, entendimento receitual de dentro das casas, a quem o Ruas-se, né? Tal tratado, né? Muito assegurançado do Ruas-se, mesmo que vira, né? Entre área 51, né? Aqui em penitenciária maior, né? Casa do presidente, entre todos os tratados de ex-presidentes, famílias tais, né? Que vira, né? Entre, né? Mesovaticanizar, entre pedofilia, estupro, condição total, sobre o que vira o paradoxo da melhor educação, ou mesmo ao paradigma da melhor educação, para a gente dizer o que é de fato europeu, anti-europeu, parcialmente europeu, americano de conformes, paradoxo cubano, né? Ou em que tempo mexe o cu para cima, mexe o cu para baixo, aos direitos dos outros, aqui desinflacionar, tirar zeros, né? Acertar os cus, né? O que é o assentamento dos pregos e justificar o que virou relatividades coerentes, né? Trânsito, né? Que é a trajetória entre ativos e passivos, de pequenininho a grandão, né? Morar na América não é coisa pequena. E o que vira estimula-se tal, o paradoxo da democracia, né? Acreditem, não acreditem, desacreditem, o que são entradas e saídas reais. Se não acreditamos, não incomodamos, não importunamos, não fingimos democracia, como também não bombardeamos, né? Que somos totais entre direitos de armas, bombas nucleares, condições tais, né? O que virou o apontamento de fato entre homens e mulheres, uniformidades tais e minuciosidades tais, né? Que são os meios de produção, o que virou, né? O que vira de fato mesmo enxugar, né? O que é a cultura, anticultura, o fitness, o não fitness, inclusive, né? Entre cargas, culturas de cargas e mesmo, né? A uniformidade, né? O que é o valor medicinativo, preventivo, aqui em curativo, entre as pautas colocadas, né? O que virou, né? O que virou linearidade espaciável, né? Racionalizada entre o que colocamos como tribalismos ou pró-destribalismos religiosizáveis que ostentam cinematografia, hollywoodianamento, né? Cênica, quem ou mesmo a verdade, que se, né, entre o que viram idas e vindas e entradas abduzíveis, desabduzíveis, paranormalizantes, né? Reagências tais, quando mesmo reconfigurar a relação, né, restrita como multirregionalista, o que vira o PAN da América entre a dimensividade, né, que justifiquem, né, atratores, desatratores, né, cernifissores, desfissores, conversores, né, refusores, minuciosidades reais sobre de fato quem entra, quem sai, como mesmo justificam-se entre bem votar, o que seria votar de forma direta, né? Que vira, independente de qual eleição, justificar, né? O chip não pejorativizado da catalogação, que vira minuciosidade cobaieira não pejorativizada. De fato, o que bem atende traz sustentabilidade entre as massas, né? Os meios de produção, os deixados, o que são os imperativos, a organização entre
desconspirar segredados e mesmo aterrissar e assentar, né, o que vira mesmo o modelo americano, a luta parcializada americana, né, o por trás, o pela frente, por lado, né, o poder, né, além da energia, por trás da energia, ao lado da energia, né, independente da energia, pela frente da energia, né, temos um modelo tal que aqui é o combo perpetuatório, quem compra, quem vende, quem bem agrega, né? O que é a volumetria, o que é a evolução entre homens e mulheres, como mesmo entre seus ativos e passivos, né? Recapitalizam os direitos e deveres de todo o globo e as relações de fato entre a globalização de fato, o que vira regionalismo imperativista, perante que ainda se categorizam como os reis das igrejas, inafiançáveis, se assim podemos datar, né? O que é minuciosidade sobre, né, entendimento de propriedades fundamentais, direitos e deveres sobre as impostações sociais, quando colocadas as questões, né? O que é o ponto eucarístico, independente de pró-renaturalização, né? Que temos inteligências departamentais, laboratoriadas, assim, urbanizadas, potencializadas, né, frequencializadas, auscultativas, né, justifiquemos, né, teletransportes, telecineses, né, descrucificação, aqui em ressurreição ortodoxal, a laica, que, né, fica os imperativos, né, que é de fato a pauta perante necessidades subsistenciais, que vira, né, o direito, né, a reorganização perante o que vira, né, categorização perante habilidades caso a guerra, além da guerra, ou desaterrissagem sobre o que virou de fato genialidade, compilação genial, né, sobre tamanhos tratados educativos e subsistencialidade aqui em público-privado, multicomparativa entre o que vira abstratualidade suficiente e não pejorativizada, que mesmo enxugue a folha, né, que é o abstratual aterrissado, né, que é o não sucateado, que mesmo coloque em pauta, né, que é a obreirificação total, de fato, o patenteamento seriado, que justifique os tradicionalismos, que mesmo sejam organizados, como aqui coloca esse imperativo, que somos perante marcas e produtos, né, ramificados entre o menor autônomo, o maior, né, reprivatizável, desprivatizável, que é o paradoxo da preventiva, paradigma da curativa, assintomática, né, que é a anuidade manutensiva perante o que colocamos como vacinações, coloquemos como depurativos, né, quem somos estacionariamente, né, quem somos multiclimatograficamente, as condições, como mapeamos, né, as relações e as condições proximais perante o que virou, né, multiparasitismo, simbiose e dessimbiose, necessidade tal como categorizam migrantes, emigrantes, despachados, retrazidos, quaisquer situações perante de fato como se apresentam, o que degustam, o que receituam, né? O que minuciosamente higienizam, obreirificam e o que vira, né, sustentabilidade educativa de fato materializada, o que vira a telecinésica inteligente, que valorize o sentido, né, em que momento, né, desbravamos renascimentos em consciências dessegredadas, o que viram as transparências de fato transcendentais que convidam e desconvidam a entender o valor do pequeno ao grandão, né? Que finalize sabedoria e inteligência não carregada ao outro, né? Tentar lutar pela sua independência até o último minuto, não incomodar o que são taxas de natalidade e mortalidade, né? Que é a situação da Skid Row, né? Que são as situações anti-pedofilia, né? Cadeia aberta, cadeia fechada, quem? De fato, a gravidade de culturas e culturas descabidas perante o que virou ostentabilidade de grandes espetáculos, mesmo que é o paradoxo do que ia mais, da genialidade, né? O que é o direito,
né, de poderem escolher algumas coisas, fecharem um ciclo, não serem atribuídos à promiscuidade, prostituição, e o que vira o direito mesmo transparente da liberdade, não subjulgada, o direito de falar, a coragem de falar, que mesmo vira o limite corporal percebido perante sensorialidades, né, angularidades, sistêmicas minuciosas do que vira, coloquei como fórmula escalaridades, usufruto arbitrariedades, que são temporalidades, temperaturalidades sistêmicas, né, entendimento de variáveis e constantes enquanto coisificação, mas o que é o constante vivo, né, que é o valor moral do sim e do não, né, que é o valor moral do nascer e morrer, renascer, né, que é de fato a conduta, né, em aberto entre clonagens, transgenias, transfusões, né, cemitérios indevidos, né, ciências aquém, né, as conjunturas especulativas ou mesmo muito escancaradas, né, o que vira serviço assegurançador transparente, o que é mistério do fracasso, o que vira inteligência minuciosa e como respondem incensos, né, o que vira tradicionalismo aqui em efetivação sustentável, que justifique, né, valor moral, que é vocacionalidade naturalizada, como aqui em desvocacionalidade multidepartamentalizada, que dessimetrifica, não simetrifica valor perante que é o modelo padrão sustentável, anatomizável, né, que justifica o que vira, repetir, né, o não ser causa e efeito de trabalho pelo destrabalho, cultura a quem, estética conforme, né, quando a guerra chegar, depois que a guerra chegar, ser sempre o número um entre como degustamos, swing de swing é o número 2. O que é a racialidade sustentável perante mesmo comprovar a exatificação do que somos e buscamos para entender, né? Grupos que mesmo produzem dentro do lugar, o que é o paradoxo da conquista, que em paradigma da escravidão, que justifique força de trabalho, compreendida do pequeno ao grandão, né? Que assim o assado protege ao passivo, se torna mais estuprado assim o assado, mortiferante assim o assado, né? Todas essas coisas que implicam, né, o que é um serviço de inteligência educativa unificado, uniformizado entre palco academizável, né? Que implica qual língua, qual tradução, qual interlíngua, né? Quais são os elementos criacionistas sustentados e literalmente protegidos, né? Prioridades temperaturais, prioridades climatográficas, né? Prioridades, quais são os bichos, quais são os simbióticos e os parasitários já descabidos, entre todas as condições minuciosas, como somatizar o modelo periodizatório que justifique, né, o que vira cultura e descultura, entre o racismo e o desracismo, o que vira, né, o bullying ou o antibullying, o entendimento real dos manuseios da técnica da sustentabilidade, que garanta cotidianização não acidentável, que vira observativa do Russell, né, que vira minuciosidade do trabalho, né, a máxima do isolado, que é o isolacionismo, como de fato que se faz genializado e colocado em pauta de academização nóbil, como mesmo de cinematografia a quem, mas o que proliferamos, quem de fato deixamos entrar, quem de fato, né, não mais voltam, não mais saem, né, quem paga o que, né, sobre tempos usurpados ou entre o que vira, né, condições auriferativas, né, que são os elementos nobres, e até que ponto como ficam avaliadas questões, né. Então, quem somos perante as categorizações mesmo, ramificação e sobre linearidade, literalmente, que traga o câmbio potencial, a sinfonia, a harmonização vertico-horizontalizável, que mesmo subsistencia a periodização maior, né? Que é o paradoxo da penitenciária maior, né? Como agregamos protecionismo, aceitação, convite, desconvite, estar em trânsito, estar em despedida, né? Estar em sustentabilidade, que mesmo agregamos o entendimento e transitamos entre o sentido real, que mesmo ostenta os bons cinematografíveis, os bons cientificíveis, né? Que vira de fato a tendência cotidianizada ao valor,
é que num dado momento que é o Ruas e o trabalho que mesmo responde a essas singularidades uniformizantes, as fidelizações de idas e vindas, que entre o cultural ou entre o movimento tal, traduz que até onde o valor moral da fidelidade se sustenta a um padrão de número um ou de nacionalismo de cada um, né? Verá o que são imperativos de quando entre des dois, né? O mesmo que vira o tempo civilizatório de achados alguns, né? Entre trânsito, as coerências do que fica, né? Entre a liberdade aqui, entre armas e entre, né, quem acorda armando e desarmando, e que ainda é o matar para não morrer, o que vira, né, subsistenciar a quem de peito aberto, a quem entre melhores salários ou máximos de salários que alguns circencismos, né, tem suas voltagens e de fato, né, o que são alguns imperativos em tendências tais, ou percebendo, né, o que são apontados imperativos de grupos, o que mesmo viram emergencialismos e dizer o que deve ser enxugado entre quem deixa entrar e quem deixa sair, para de fato saber quem somos, né? Mobilizar os paradigmas e paradoxos, na onde somos esquerda e direita, quem é o centro, quem acha sobrar o centro, quem se fez o centro, ou que justifique isso, começando pelas fidelidades das próprias entranhas, entre seus modelos padrões, né? O paradoxo da liberdade, do que virou causa e reversa de liberdade ou de fracasso entre homens a quem mulheres sobreviventes sem né, feminismo e a quem machismos, relativismos, né, sobre o que virou, né, entre volumes e desvolumes, como mesmo sabem, e de onde as coisas acontecem dentro de uma casa, que é o combo racial, mestiçamento entre, né, que momento a prostituição estimulada de grupos entre volumes tais, né, quem é o ativo e passivo da causa e como isso vira entre rua e desrua, quando, né, o palco da infidelidade, ainda que alguns não querem fidelidade, a autofidelidade, a interfidelidade é quem vira, né, estar ao outro, independente ou pela condição financeira, né, quem são homens e mulheres e padronizações tais como que virou, né, degustativo até onde o volume entre as largas, né, entre as largas dos desvolumes, que são os prazeres dos máximos prostituídos, e dizer os menores castos à espera de quem é o comércio de quem, que num dado momento nem infidelizar, né, poder pagar, poder calar, ou poder que o da casa não saiba, e o da rua se escancar, o que vira esse convite, o que impõe aqui em repetição, né, de sacramentalidade de véu, né, refidelidade, né, de questões ou valor da trindade que coloquei, né, que é o meu canal que foi tirado, e de fato condições do que vira compilado, né, quem são de fato historicizadores e o que vira o juízo de valor sistêmico operante mesmo, os trânsitos geograficíveis, o que é a fidelidade de alguns grupos que mesmo, né, convidados a serem pilares, a quem se tornam considerados entre mesmo um mesmo livro, quando um mesmo livro, a quem oralidades temperaturais justifiquem, né, praxeologismo, relação teórico-prática que mesmo pontua o limite, um palco expectativo suficiente, a quem justifiquem, né, responsabilidade uniformizada, que mesmo categorize de essência, ainda que precisamos de palavras a toda porquência, né, que desetiquete aquilo que não tem mais, né, coerência, né, sobre o que são as necessidades quando a fome chega, e a necessidade mesmo implica dizer, né, quando somos mesmo inimigos, quando somos mesmo convenientes, né, em tempos literalmente emergentes, né, que é o primeiro acidente, a primeira revolta, quem justifique, né, desbatalha, né, desguerra, ou as coisas que, né, entre toda politização, né, desateistologicista, quem justifique a revelação e a impostação, né, de ida e vinda e a linearidade do correntismo, dependente de fio a desfio, né, que é o fio terra, quem justifica, né, o fio cruz, né, estado ressurreto, que aqui coloquemos esta impostação, né, ao paradoxo de, né, santos aqui em demônios, né, coloquemos questões, né,
que a linearidade evolucionista, né, entre teoremas hipertrofíveis, né, ou quem somos entre, né, condições tais que justifique, né, a definição corrente a quem retardados, né, acelerados, como que vira deficiente a quem aleijado, baseado em que? Padronizado, autolembrado, esquecido, né, questões tais quando, né, viva a América, é possível entrar na América entre, né, a Hitler ou qualquer coisa assim, ou qual é o paradoxo da entrada e da saída? A tatuagem, né, o dinheiro, o idioma, né, ser da CIA, não ser da CIA, reagir à Área 51, tem uma boa cinematografia anti-americana, vira quem CIA, anti-CIA comparativa, não é? Penso que Disney, né? O que é a Disney, o que é a NASA, né? Que coloquemos como, né, remédio, dosagem, veneno sobre a quem comparar, estimulados os palcos atléticos e antiatléticos a quem que vira esporte ou minuciosidade categórica, que em campos científicos literalmente sistêmicos e absurdamente complexos, como ainda literalmente paradoxais, né? A quem justifique fidelidade e competência quando testes convidam, né, a sapientalidades experimentais que, né, transcendem a escalaridade grau unificante de mesmo bem revelar notas, né, de recolocar valor dos zeros, né, o pingo nos pregos, né, as configurações reais de ego a quem é anti-ego, né. Aqui participando da Pentagono Capex, Pentagologia Femproporex, né. Tem emprego para mim?